Olá, meu nome é Júlio Henrique de Freitas Abreu. Sou estudante do curso de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa e venho apresentar esse trabalho sobre a perda hídrica de uma equipe de futebol profissional da Série B do Campeonato Brasileiro. Este trabalho foi confeccionado em conjunto com o fisiologista e mestrando da mesma instituição, Anderson da Silva Fernandes Afonso, e o professor doutor João Carlos Bouzos Marins. A perda hídrica é uma temática de extrema importância para ser analisada no futebol. Haja vista que ela promove alterações importantes na resposta psicofísica de um atleta, podendo, inclusive, prejudicar o seu rendimento em campo. Acerca dessa diminuição de performance, se espera que ela ocorra quando a desidratação supera 2% do peso corporal total. Durante uma partida de futebol, o suor é um dos principais responsáveis pela perda hídrica. Isso se dá pelo fato do jogador ter o aumento da produção de calor pela sua atividade muscular. Com isso, ele apresenta um aumento da sua temperatura corporal e, portanto, para dissipar esse calor, ocorre um aumento da secreção de suor. Em relação à intensidade da perda hídrica, é pertinente citar que a sua magnitude depende de uma série de fatores. Entre eles, podemos citar as condições ambientais, como a temperatura e a umidade relativa do ar, a aclimatação do atleta com a região em que ele irá disputar a partida, as demandas fisiológicas, sendo essas específicas de uma determinada partida ou variável conforme a posição do atleta, o posicionamento tático do atleta. Especificidades da partida, como a cor do uniforme, se o uniforme é uma tonalidade mais clara ou mais escura, e também a condição do gramado. Para ilustrar o impacto da condição do gramado, eu coloquei no slide duas imagens de gramados completamente distintos. O primeiro, um gramado seco, que aparentemente tem condições ideais para a prática desse desporto. Na segunda imagem, um gramado totalmente molhado, sem condições adequadas para a prática desse desporto. Esse gramado molhado, popularmente, ele é conhecido como gramado pesado. Esse gramado, ele exige um maior dispêndio energético dos atletas para realizar os gestos motores necessários em uma partida. Portanto, esse gramado, ele faz com que a perda hídrica seja maior do que um gramado seco. Além disso, é de suma importância analisar quais são os procedimentos de hidratação que a equipe adota, pois se ele for adequado, a perda hídrica da equipe será menor. E acerca da análise individual do atleta, é importante analisar a sua condição física, pois isso impactará diretamente sobre o percentual de desidratação de um atleta durante a partida. Sobre os objetivos, o principal objetivo desse estudo é avaliar o perfil de perda hídrica e estimar o percentual de desidratação de atletas profissionais de futebol em jogos noturnos realizados em São Luís do Maranhão, pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. Como métodos para esse estudo, é importante citar que a perda hídrica foi obtida através da mensuração da massa corporal antes e após os jogos. Com isso, obteve-se a diferença de massa corporal e, com isso, determinamos a perda hídrica. Por isso que no slide de objetivos tinha balança, porque graças à balança, que era um dos métodos usados, nós chegamos ao objetivo proposto. Acerca dos critérios de seleção e inclusão, nesse presente estudo, participaram apenas os jogadores que atuaram os 90 minutos nos jogos da equipe como mandante. Como o treinador realizou as 5 substituições previstas pelo regulamento da competição, em cada jogo foram analisados 6 jogadores, totalizando 24 análises. Desta forma, foram avaliados um total de 13 jogadores diferentes,
ao longo de 4 partidas do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso se dá pelo fato de que alguns jogadores aparecem nas análises mais de uma vez, pois ele iniciou a partida e não foi substituído em mais de uma ocasião. Por isso a diferença entre as 24 análises e os 3 jogadores diferentes. Sobre os jogos, é importante dizer que eles ocorreram ao longo de 5 semanas, entre os meses de julho e agosto de 2021. Sobre as condições ambientais, elas foram registradas por meio de um termo-anemômetro, que é um aparelho de uma elevada precisão. A temperatura oscilou de 27 graus na partida 3 a 31 graus na partida 1. A umidade relativa do ar variou de 67% também na partida 3 a 73% na partida 1. Quanto aos resultados, primeiramente, irei abordar sobre os resultados individuais. Em relação à análise individual, a maior desidratação observada foi de 3,39 do jogador 2 na partida 2. Esse atleta possui como função tática a lateral esquerda, ou seja, ele tem um papel importante ofensivo e defensivamente. Com isso, ele tem maiores deslocamentos no campo. Já a menor foi de 0,40%, que foi de um goleiro. Em relação aos goleiros, devido à sua particularidade de movimentação, a diferença de massa corporal tende a ser menor. Nas partidas observadas, a média entre a diferença de massa corporal do final para o início foi de 0,8 kg, ou seja, 800 gramas. Agora, passando para a análise coletiva, a maior média de diferença de massa corporal observada dos jogadores foi no jogo 2. Nessa partida, a equipe saiu vitoriosa. E as menores médias de diferença de massa corporal dos jogadores foram iguais nas duas derrotas, no jogo 1 e no jogo 3, sendo que o jogo 3 ele apresentou maior taxa de desidratação do que o jogo 1. Isso se deu devido à questão da umidade relativa do ar, como um fator, porque nessa partida, ela foi a menor dentre as 4. E também um outro fator são os jogadores analisados, pois os jogadores da partida 3, eles eram mais leves, eles tinham menor quilograma, tanto em média na massa inicial quanto na massa final. Do total de jogadores e partidas monitoradas, 15 atletas, o que totaliza 62,5% dos jogadores, superaram os 2% de desidratação, que é considerado um valor crítico para o rendimento esportivo, pois reduz a performance do atleta, interferindo no deslocamento, na tomada de decisão e em outros aspectos psicofísicos. Sobre as considerações finais, pode-se dizer que mesmo em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, que foram realizados no período noturno, em que existe uma menor exposição da carga térmica, já foi suficiente para gerar uma perda hídrica superior aos 2%, que é o valor relacionado com a redução da capacidade psicofísica, que interfere em aspectos técnicos e táticos do jogador. Portanto, para concluir essa apresentação, me cabe reforçar que é necessário para uma equipe buscar formas de hidratar o jogador durante a partida, mesmo que ela seja em período noturno, pois como o caso desse estudo, inclusive nos jogos noturnos, a incidência de jogadores que apresentam a desidratação maior de 2%, ela é elevada, como nesse caso foi de 62,5% de todos os atletas analisados. Por isso, inclusive nos jogos noturnos, é necessário que a equipe tenha um preparo para hidratar o atleta, tentando minimizar
essa problemática da perda hídrica. Espero que essa apresentação tenha contribuído para o crescimento dos ouvintes e obrigado pela atenção.